Pô, o cavalo pisoteou ele. Não vou ter energia pra fazer essa trilha. A Liana tá no style, tá pique Brasil. Tem que ter uma de Juliette. Tá um pouco mais difícil de respirar e alguém ali pra trás já até se machucou. Cara, se for aquilo lá que a galera tá fazendo lá, ó, tem que andar tudo isso. E o pessoal que tava aqui de cavalo até caiu. Ai, deixa eu respirar. Eu fui atropelado por 2 leões, socorro. O pior já foi, agora é só descer. Oi pessoal, começando mais uma aventura aqui. Hoje a gente vai conhecer a Montanha Colorida, também chamada de Montanha de 7 Cores, Montanha Arco-Íris. Esse é o nosso rolê de hoje. Estamos aqui numa cidadezinha chamada Colca, a mais ou menos 3.000 e pouquinhos metros de altitude, mais ou menos ali no mesmo nível de Cusco. A gente vai parar agora para tomar um café da manhã e aí a gente segue por mais algumas horas de viagem até chegar na, de fato, Montanha Colorida. Expectativas do dia? Bom, eu acho que essa montanha colorida, por foto, ela é mais bonita, tem ali um Photoshop nela. Eu já vou com a ideia de que ela seja meio cores pastéis, assim. Então, já vou com a expectativa baixa, porque se eu chego lá e ela é mais bonita do que parece, eu vou estar super feliz. E é pra ser uma trilha, assim, bem difícil, mas pela questão de altitude, não é nem por quantidade de metros que você anda, quilômetros que você anda, nem nada, e sim pela altitude, porque ela tá a mais de 5.000 metros de altitude. Então acaba que o esforço físico ali é bem alto. A gente ainda tá nos 3.000, então tá de boa, mas vamos ver como que o nosso corpo vai reagir quando chegar lá. Mas agora, partiu o café da manhã. E aí, ansioso? A gente acordou hoje, eu acordei 3 e pouquinho da manhã, porque o nosso ônibus saía às 4:30 da manhã. E o Gui acordou um pouco mais tarde, mais preguiçoso aí do que eu. Mas eu acordei bem cedinho, então a gente não comeu nada, tá com bastante fome. E tem que pegar aí energia, né, pra fazer a trilha. Então cafezinho da manhã. Peguei, tinha bastante opção de fruta. Pãozinho, acho que isso aqui é uma geleia de morango, talvez alguma coisa assim. E um chazinho, tinha café também, ovo, omelete. E agora, bora comer. E os cabeçudos aqui, né, super preparados, esqueceram de comprar um remedinho pro sorote, que é o mal da altitude. E aí a sorte que onde a gente parou aqui pra comer, eles ofereciam. E aí a gente comprou 2 aqui, um pra cada um. É o tal do Vomixtal. Acho que é pra tirar ânsias de vômito. E vários outros sintomas. Lembrando que a gente vai dar um salto de altitude bem grande, né? A gente tá aqui a 3.200, a gente vai pra mais de 5 metros. 5.000 metros. Então é bastante É coisa. bastante. Por mais que a gente já esteja acostumado com Cusco, né? Essa diferença ainda pode pegar, então a gente vai se prevenir e vai no remedinho, Sim. né? A gente já tá um mês aí nas altitudes, contando desde Arequipa ali nos 2 e pouquinho. Então a gente pensa que talvez a gente não tenha tantos sintomas, mas querendo ou não, o salto é bem grande, né? Mais de 2.000 metros de diferença. Então a gente tem que se preparar e a gente esqueceu de comprar isso antes de vir aqui pro tour, né? Então... Lembrando pra quem passa mal, lá na trilha eles oferecem cavalos, né? Também. Mas eu acho que o remédio é mais barato que a ida e a volta de cavalo. É verdade. E é melhor tomar antes já pra prevenir, né? Do que depois que tá mal tomar alguma coisa. Então agora a gente já vai sair de novo e vai uns 45 minutos, né? Eu até achava que era mais, mas na verdade eu vim meio cochilando aqui no caminho, eu nem memorizei quanto tempo que deu de viagem, mas agora é mais rapidinho, 45 minutos e a gente chega no pé do morro. Bora! A gente piscou e já chegou aqui no ponto de partida da trilha. Ganhamos aqui um bastão, estamos a 4.600 metros de altitude, mais ou menos. E aqui a gente já consegue até ver ao redor que tem umas montanhas com gelo. Tem ainda um pouquinho, a gente está agora em final de agosto, hoje é dia 31, se eu não me engano, 31 de agosto. Então tá aí a última parte talvez de gelo. E agora a gente vai começar a trilha então. Daqui uns 10 minutinhos a gente encontra um ponto de banheiro. E talvez seja o último aí da trilha. Preciso muito utilizar porque durante aí o café da manhã a gente tomou um chazinho, então necessito. E bora começar. Então, como o Gui até falou antes, quem quiser tem a opção aí de subir de cavalo. Ao longo da trilha você também encontra, né? Dá pra subir desde aqui do início ou pegar no momento em que você se sentir pior, assim, né? Mas a gente não teve nenhum sintoma até agora. Tá um pouco mais difícil de respirar, mas nada demais. Acredito que pra gravar aqui durante a trilha vai ser um pouco mais complicadinho. A gente vai ter que fazer algumas paradas assim, mas tirando a falta de ar ali um pouco a mais do que o normal, nenhum outro sintoma, ainda bem. Antes da gente sair ali do carro, o nosso guia, ele deu, eu esqueci agora o nome exatamente,
mas um líquidozinho que você passa na mão, assim, esfrega e cheira e dá uma melhorada aí na respiração. Então, estamos listos e bora de caminhada. São 3 quilômetros mais ou menos. A expectativa, né, a média é de mais ou menos 1h20 de caminhada. E aí, a volta ainda tem duas opções de retorno, assim, né? Que é pelo mesmo caminho ou então pelo Vale Rojo, que aí é um outro caminho. Provavelmente a gente vai fazer essa segunda opção. Quando a gente chegar lá em cima, a gente decide, ver como a gente tá, qual que é a ideia, né, de seguir. Até para explicar um pouquinho para vocês o que a gente tá vestindo e o que a gente trouxe, né? Eu tô com 2 calças, uma leg e uma calça, uma blusa comprida, 2 casacos, um corta-vento e um outro mais quentinho. E aí, touca, 2 meias, um tênis aí melhor para trilha. E bom, trouxe um cachecol reserva, que diz que venta bastante. Durante a noite chega a mais ou menos 0 graus. Então, durante o dia tem o sol, mas tem bastante vento. Ai, deixa eu respirar. O Gui, ele tá ali papeando com um novo amigo ali que ele fez, da Hungria. E ele tá mais ou menos com o mesmo tanto de roupa que eu. Tá com uma calça de moletom, uma meia, um tênis de trilha, uma camiseta térmica comprida e 2 casacos mais ou menos do mesmo estilo que eu tô usando também. E aí a toquinha pra dar uma calibrada. E bom, de bolsa, né, eu tô com uma mochilinha pequena, o Gui tá com uma um pouco maior, a gente trouxe ali nossos equipamentos de filmagem, enfim, GoPro, drone. E água, bastante água, porque durante a trilha precisa se hidratar bastante. E além disso a gente trouxe uns snackzinhos aí pra comer, barrinha de cereal, enfim, pra caso, né, precise de um pouco de energia. Vou falar pra vocês que quando a gente tava ali no carro, vim cochilando total o caminho inteiro. Também um draminha antes de vir e depois aquele remedinho pro sorote. Então, acaba que me deu bastante sono. E eu pensei, não vou ter energia pra fazer essa trilha. Mas eu acho que agora já deu uma acordada, assim. Já começou a conversar com o pessoal, sair, caminhar, já deu um up aí na vida, né? Além disso, a gente também pegou filtro solar, passou já em casa. Aqui é bem mais forte o sol, né? A altitude influencia bastante nisso. A gente tem 4.000 metros de altitude, 2,5 vezes mais radiação solar, então tem que se proteger bem. Óculosinho de sol, toquinha e bora, né? Chicos, la nevada que pueden ver o el nevado a la parte de atrás es el Ausangate, ¿ya? Ausangate, ¿ya? Ausangate. Es el tercero más grande en el país, en el Perú, y el quinto en Latinoamérica. Porque el primero en el país está el Huascarán, ¿ya? El Huascarán en Anca está a los 8.220 metros sobre el nivel del mar. El segundo es el Salcantay, que está a los 6.770 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y el tercero, que es el Ausangate, que está a los 6.200 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una altura muy, muy considerable, ¿ya? Chicos, de aquí empieza la caminata real, ¿ya? E aí, Gui, como tá se sentindo? Bem de boa, eu achei que eu ia me sentir bem mal, tudo bem, né? A gente tá começando a trilha agora, mas até o momento tá tranquilo, assim. Vai ser cansativo, eu imagino, mas nada demais. A gente tomou um remedinho também, né? Então tá mais fácil. Acho que dá uma ajudada, né? E ó, ali embaixo a gente vê que tem a trilha do cavalo. São 2 trilhas paralelas, digamos assim, né? Você pode, como eu falei, pegar o cavalo já agora desde o início, tem gente que opta por isso. Ou pode tentar o seu máximo, se não consegue, tem aí uma ajuda ao longo do caminho também. Aqui tem uma parada que você pode carimbar o passaporte. Ó, eles têm 3 tipos de carimbo, você pode escolher. E aí, carimba o passaporte. Que massa. E por aqui a gente tem um banheiro também. A gente fez então mais ou menos 1 quilômetro de caminhada até agora. E deu uns 18 minutinhos. A gente foi devagarzinho, por enquanto tudo tranquilo. Parar pra usar o banheiro então agora. O Gui foi, eu não sei nem onde que ele tá agora, me perdi dele. Vamos ver se eu encontro. Usamos então o banheiro, foi 2 soles e bem massa. É legal que tem essa estrutura aqui, vai ter uma mais pra frente ainda, em acho que 25 minutos de caminhada. E eu nem comentei, né, mas o valor aí do passeio, a gente pagou 60 soles cada um. E na entrada, né, a entrada aqui de fato é a parte, você tem que pagar 25 soles, né, que é estrangeiro.
quem é daqui do Peru paga 15, se eu não me engano. Mas temos almoço e café da manhã inclusos, né, nesse valor aí de 60 soles. E além disso, o transporte, que vou te falar, é longo. É um longo trajeto até aqui. Agora, ó, essa parte aqui da trilha, a gente encontra bastante pedra e começa a ficar um pouquinho mais íngreme. Mas, por enquanto, como eu falei pra vocês, estamos bem, nenhum sintoma. Mas bora continuar. Ah, e o valor a gente conseguiu por 60 soles. Pesquisei muito, mandei mensagem pra tudo quanto é agência e fiz uma cotação ali de vários passeios, todos ali que a gente queria fazer. E aí acabou que, como eram 2 pessoas, uns 5 passeios aí, deram um desconto. Então por isso que ficou 60 soles. Então já fica aí a dica, né? Se você vier, faz a cotação de tudo, dá uma chorada aí, pede um descontinho, que muito faz parte do processo. Geralmente eles te passam um valor, já sabendo que eles vão abaixar e deixar ali no valor realmente real, né? E agora a gente tá bem de lado aí pra montanha que tem uns gelos aí derretendo, uma neve. E ó, o topo da montanha, eu não sei, mas o caminho já tá sendo incrível. Se liga aí, a gente tem uma vegetação muito bonita. É bem gostosa de fazer essa trilha, assim, né? Entre aspas. Mas pelo visual aí que você consegue ter ao longo do caminho, vale bastante a pena. E eu vou falar pra vocês que eu me admiro que o tagarela tá ali, né? Conversando do início ao fim da trilha. Eu, como tô meio... O meu inglês tá meio arranhado aí, eu vou ficar devendo o bate-papo. Tô tentando poupar meu fôlego. Tô conversando aí com vocês, né? Mas o Gui, além de estar conversando o tempo inteiro, tá indo na minha frente. Tá o melhor de todos aí. E ó, agora tem já uma leva de cavalos descendo também. Antes até passou um cara com o cavalo falando Uber, 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 como se fosse o Uber daqui, né? O que vocês acham do cavalo? Isso eu acho que divide bastante opinião, assim, né? Eu sou a favor, assim, de tentar, né, ao máximo. Acho que muito mais por ser uma conquista pessoal, assim, até, de fazer essa trilha, a primeira aqui no Peru, e já nessa altitude toda. Mas se você precisar, se você estivesse vindo pra cá, você usaria o cavalo ou não? Assim, na falta de ar ou só sem a falta de ar mesmo? O que você pensa disso? Eu tenho um pouco de dosinha, embora a gente saiba que eles são já preparados, né, fazem isso, né, há muito tempo. Eles são, né, capazes de carregar aí uma carga, mas eu tenho um pouco de dó, assim. Escreve aí no comentário qual a sua opinião sobre isso. Já aproveitando, né, deixa seu like, se inscreve aí no canal também. Esse aqui é um dos vários passeios que a gente vai fazer por aqui, então tem muito mais vídeo explorando Cusco e arredores pela frente. E aí, Gui, primeira pausa? Acho que precisa. A sensação que dá quando a gente respira assim na altitude e que também é bem frio, é aquela sensação de quando tu respira água, que tu tá na piscina, assim, sei lá, tá tomando banho e se afoga, que, sabe, dá uma sensação zoada, assim, no nariz. Pra mim é a mesma coisa, é igualzinho, assim, a sensação de afogamento. Eu já percebo uma outra coisa também. Sabe quando a gente tenta fazer esporte, correr, caminhar, quando tá muito frio, assim, no inverno? E aí, tipo, a boca fica toda gelada, assim, por dentro, fica meio ruim, assim, pra respirar. É meio que isso, assim. Como se a gente estivesse fazendo um esporte no inverno. Que de fato estamos, né? Mas, assim, de boa também. Ó, né? Mas pra quem tá mais fraquinho aí, acho que não vai dar conta de subir, tem a opção dos cavalos. Não só lá no começo, como em qualquer momento da trilha eles vão estar te oferecendo, porque à medida que eles sobem eles já descem também. Então, acho que pra quem precisar até essa opção. É um pouco mais caro, né? Mas vale a pena. Exato, mas também ao mesmo tempo,
conforme tu vai subindo a trilha vai ficando mais barato, porque o trecho ele é menor e o preço vai variando com isso, assim. Tá aí uma opção, né? Ó, e pra quem não sabe, aquela lá é a Cordilheira dos Andes, que é chamada de Cordilheira Central aqui do Peru. E ela se estende aí por vários países, né? Vai daqui até no Chile. Então quer dizer que não só de fofoca você vive? Não, De informação também? A gente tá falando sobre isso? Brincadeira, gente. Mentira. Ó, galera, a gente tá se aproximando então eu acho que da parte mais intensa assim da subida, que fica pra lá. Daqui a gente já consegue ver praticamente ter uma fila em cima da montanha para tirar uma foto. Então, o pior é, além de ter que subir, ter que pegar uma fila em cima do morro, né? Mas faz parte. Tá sendo tranquilo, eu acho que se a pessoa já tá bem aclimatada, se ela tomou o remedinho, não tem segredo, é só vir fazer. Mas também é importante a gente ressaltar que a altitude é muito de corpo para corpo. Tem gente que se dá super bem, não tendo nenhum preparo físico. Tem gente que já das atividades, já faz alguma coisa, chega aqui e se dá mal. A altitude realmente não tem muito como prever, assim, né? Não tem filtro, né? O que realmente determina é teu histórico em altitude. É se tu já fez trilha assim, se tu faz trilha assim. Mas... Vai ficando mais fácil, né? Teu corpo vai acostumando. Exato. A gente, querendo ou não, já tá há um mês aí, desde a equipa nas altitudes, então talvez por isso nosso corpo já tá um pouco mais preparado, já tá aí sentindo melhor, né, o ambiente. E não sentimos nenhum baque, assim, ao fazer essa trilha, né? Só a respiração, mas eu diria até que a respiração que eu tô sentindo essa falta de ar é a mesma que me dá em Cusco. Não diria nem que talvez é mais forte, assim, sabe? E o nosso amigo gringo ali, ele não tomou nenhum remédio, ele veio na emoção mesmo. Não tomou remédio, não tá com esse negócio aqui com o pauzinho pra andar, de calça jeans, ele veio na fé. Tá lá, tá na nossa frente, tá puxando o bonde. Casal ali, verdade. Então realmente é uma questão particular. Mas, lembrando, né, não precisa vir aqui e se submeter à sorte. Vale a pena se preparar, compra um remedinho ali, pô. A gente comprou na mão do guia, que provavelmente é o preço mais caro que tem. E nem foi tão caro. E foi 5 soles, cara. Exato. Acho que vale a pena pra conseguir fazer, pra chegar lá em cima e não ter nenhum perrengue, né? É. Aqui ali embaixo, eles oferecem assistência médica, mas assim, tem que pagar, né? O guia também ele vem com oxigênio junto, então se precisar ele dá ali um apoio. Mas como ele falou, ele não é médico, né? Ele sabe ali um curso de primeiros socorros e é isso. É em caso de emergência, né? Então já fica até aí a dica, né? Não sei, acho que é a dica mesmo, de que se você vier, se prepare. Se prepare, pesquise. Mas também não force. Se você se sente mal, para, descansa. Se você levar mais tempo para fazer a trilha, leve mais tempo. Se precisar de um cavalo, use um cavalo. E é isso. Acho que é muito mais sobre você com você do que uma competição com todo mundo que tá aqui fazendo essa mesma trilha, né? Não é quem chega... O cara que faz rápido tá lá atrás. Pra realmente ajudar as pessoas. Não é uma competição de quem chega mais rápido, e sim um uma desafio. Competição de quem chega e volta inteiro, né? Feliz, satisfeito. Exato, é um desafio com você mesmo, assim, né? E acho que vencer essa trilha, chegar lá no topo, é o maior presente de todos, né? Então, se prepare, seja confiante, tenha pensamento positivo e siga. Caminha, caminha, caminha. Como diz o Dari, né? Continue a nadar, continue a caminhar. A gente não fez uma super refeição ali no café da manhã, até porque não é muito indicado, né? É legal que você não coma demais para não passar mal. Então a gente ficou nas frutas e pouca quantidade. Mas eu trouxe uma barrinha de cereal, a gente comprou ontem no mercado, para dar um gás, né? Estamos chegando aí já na parte mais íngreme, né, da montanha. E acho que uma barrinha de cereal vai me cair bem, vai dar aquele up que eu preciso. Não é publi, poderia ser. Barrinha aqui, Power, Combo Power é o nome. Mais ou menos publi. É de arroz, né? Eu acho que é o nome disso. Ela é bem seca assim. Mas tá aí, né? Energia com certeza vai dar. Parece uma espuma, né? Parece... Sabe aquela pipoca do pacote rosa que tu come? Nossa, real. Então agora ficou gostoso. Pensando pra esse lado fica até melhor.
Mas foi uma quebra de expectativa. Eu imaginava aquelas barrinhas cereais, tipo, super crocante, que é feita com granola. Foi meio isopor, assim. Não, e hoje até de curiosidade, no café da manhã pra cá, a galera, eu vi que tinha opção lá de pipoca, tinha lá na mesa. Tinha sopa, que é o chairo, né? Tinha um monte de fruta, uns pãezinhos, ovo mexido e tinha pipoca. E eu percebi que a galera mistura pipoca com essas coisas. Tipo, pega umas frutas, joga pipoca no meio, joga pipoca na sopa. Não entendi muito bem, mas é bem comum, tá? Eu achei bem estranho, assim. Tava lá no café da manhã, aquelas pipoquinhas, sabe? Tipo, aquele pacotinho rosa, assim, com as pipoquinhas doces. Então, nessa mesma vibe ali, a galera jogando no meio da salada de frutas. Um tanto quanto diferente, né? Aqui é onde para o caminho ali com os cavalos. Tem até uma placa ali. Então, basicamente, se você vem de cavalo, o resto tem que realmente ir a pé, não tem como eles ajudarem. E aqui é onde eu diria que começa a ficar difícil, porque é bem mais íngreme, né? E ali, ó, dá pra ver quase todo o caminho que a gente fez, né? É verdade. Foi um caminhozinho, né? E já começam ali as cores na montanha, né? Sim. Já vem puxando as cores. É verdade, né? Eu não sei onde ficou o Valle Rojo, mas acho que é por lá, né? Eu acho que é pra lá também. Mas ó, eu tava olhando a trilha do que eu pensei que pode ser fonte, eu mesmo. E cara, se for aquilo lá que a galera tá fazendo lá, ó, tem que andar tudo isso, você tá louco, meu parceiro. E não é só em Cusco, né? Aqui também tem lhama. E lhama aventureira, de óculos. A lhama tá no style. Tá pique Brasil. Tem até uma de Juliette. Juliette, pique Brasil. Dali. Fizemos mais uma parada. Agora a gente tá quase ali no topo do morro. Já dá até pra ver um pouco, né, da Montanha Colorida. Que eu acredito que seja isso daqui, é o que tudo indica. E é engraçado, porque quando a gente tava ali embaixo, né, de costas pra montanha, ela não parecia ter as cores que ela tem. Parece que ela era de outra cor. Não chamava atenção que chama agora, né? Exato. E aí tu vai caminhando e quando tu olha a imensidão que tem aqui, assim, geral, todas as montanhas, é muito lindo. É bem colorido mesmo. A gente tem vários tons em vários lugares. Ai, ai. Aqui eu confesso que deu uma pegada, agora é uma escada bem longa até chegar lá em cima. E foi nessa escadaria que, como é mais íngreme, acabou dando uma pegada aí no fôlego. Mas, só dar uma pausa, dar um tempinho, né? E seguir. E se liga nessa fila aqui. Quando eu vi lá de baixo, me parecia que era uma fila pra subir, mas na verdade é só uma fila pra bater foto. Socorro, Deus! Quanta gente. Primeira impressão aí, tem bem mais gente do que eu achei que teria. E é meio difícil porque é bem estreito aqui, como é, né, o topo do morro. Acaba que tem essas partes assim que desliza bastante e tem muita gente, então fica um pouco complicado. Oh, uma lhama. Meu, parece estar aqui de mentira, né? De óculos também. E bom, lá a gente vê a montanha de 7 cores. Até, ó, uma curiosidade, né? Essa montanha ela não existe faz muito tempo, quer dizer, a montanha existe faz muito tempo, mas as pessoas não visitam, né? Não é um lugar turístico há muito tempo, é só desde 2015, porque até então ela era coberta de gelo. E aí não dava nem pra notar que era uma montanha colorida, era só branco. Então, em algum momento acabou derretendo, descobriram essa montanha. As cores são minerais, então por isso, né, dessas 7 cores. E foi até por... Olha a minha aqui querendo passar. E foi até por um tempo... Até me perdi aqui na história. E, enfim, os mineradores queriam, né, utilizar essa área para exploração e tudo mais. Mas o povo daqui bateu o pé, insistiu, falou não, a gente tem que preservar. E aqui tá ela hoje em dia. Até ela ficou mais conhecida porque a National Geographic publicou ali a lista dos 100 coisas para fazer antes de morrer. E a Montanha Colorida está na lista. Então é o segundo ponto mais visitado depois de Machu Picchu aqui no Peru, em Cusco. E realmente é uma beleza.
Só que assim, sendo bem sincero, momento realidade aqui. Ela é colorida, de fato, mas não tem aquelas cores que a gente vê nas fotos. É totalmente Photoshop, eles dão uma autoexposição ali pra ela ficar mais vibrante, assim, né? Mas ainda assim ela é muito bonita. Acho que talvez o único problema seja essa quebra de expectativa por conta da cor, mas mesmo sendo mais cor pastel, é lindo, vale muito a pena. Tem uma vista muito legal. E ali a gente consegue ver todo o caminho que a gente fez para chegar até aqui. Basicamente aqui de baixo começa a escada e é onde fica realmente mais difícil. E tem até a subida por aqui e por aqui, agora que eu vi. Os cavalos vão mais ou menos até onde está aquela casinha ali, né? Aquela casinha... Que cor que é aquilo, meu Deus? Vermelha. E aí depois disso você pode talvez subir de moto, que nem estão fazendo esse trajeto. Ai, meu Deus do céu! Eu fui atropelado por 2 lhamas, socorro! O que aconteceu aqui, Jesus amado? Ai, tá. Mostra o óculosinho dela aqui, Thiago. Eu mostrei super... Jesus amado, vamos subir aqui talvez. Gente, que susto, meu, no meio da explicação de repente um lhama de cada lado. Mas tá, voltando ao que eu tava explicando. Você pode então fazer essa subida até aqui de moto. Aí teve uma mulher que tava ali no mesmo tour que a gente, né? Ela chegou um pouco antes. Ela falou que ela fez o de cavalo, foi 70 soles desde lá do início. E aí depois ela subiu a pé, mas se quisesse fazer de moto, era mais 10 soles, né? 30 soles. 100 soles Então no no total. final, 100 soles. Pra subir. Acaba que é mais caro que o passeio em si, né? Eu acho que vale bastante a pena tentar subir a pé. É um desafio aí que você se propõe e que vale bastante a pena, assim. Você chega aqui, por mais que tenha um monte de gente, né? Aquela paz, assim, de ver montanhas, a vista é maravilhosa. O que tu achou? Expectativa e realidade. Essas lhamas aqui me tiraram totalmente a atenção da Montanha Colorida. Olha essa parada aí de óculos, mano. Cara, que bizarro, Olha né? o charme. Olha isso. Não, ela tem, como é que se diz? É um estilo, né? É todo um estilo próprio que ela tem. Ela tem o seu suco, né? É suco que se fala, é Eu acho suco, que né? sim. Tem a sua cremosidade. E aqui tem mais 2, ó. O que mais tem aqui é lhama, né? E é legal, né? Bater uma foto aqui, um visual massa com as lhaminhas. Agora eu não sei se a gente vai enfrentar essa fila inteira pra bater foto. Porque, sinceramente, acho que batendo uma foto daqui de onde eu tô, um Photoshop já dá uma salvada, né? Com certeza vai ter alguém nos comentários que vai pegar e vai tirar todo mundo da foto pra gente, né? Exato. Aí, pessoal. E falando nisso, né? A gente vai bater as fotinhas, vamos postar no Insta. Já segue a gente lá, Dias Por Aí Oficial. A gente sempre tá postando as coisas em tempo real. Os vídeos aqui no YouTube, eles acabam saindo um pouco mais tarde por conta do tempo da edição e da viagem, enfim, tem todo um cronograma, né? Mas no Instagram, tempo real, então se você quiser acompanhar já de primeira mão, segue a gente lá. Ó, pessoal, e deixa eu até mostrar pra vocês, a gente cronometrou com o Strava, deu 1h44 a subida até aqui. Aí a gente ganhou, foi 3 quilômetros mais ou menos, e estamos em 4.980 metros. Acredita que se subir lá em cima, chega nos 5.000. Então, tivemos uma longa trajetória até aí, né? Ó, aqui em cima ainda tem alguns banquinhos, ó, um cantinho pra você sentar se quiser. E vendinhas, né? Na verdade, essas vendas até não mostrei, mas tem por todo o trajeto. Se você quiser comprar algo para comer, uma água, imã de recordação, tem aí. Olha que lá é um outro acesso, ó. É verdade, né? Na real, acho que lá é o Vale Rojo que passa por lá. Será? Eu acho que sim, aham. Talvez seja um dos caminhos. Bora subir? Olha lá que massa! A montanha, toda cheia de gelo. Não dava pra ver só daqui, eu acho. Sim, só desse ângulo mesmo. Vamos bater nosso recorde aí. Ó, mais lhamas no caminho. Sim. E aqui, ó, pessoal, tem que tomar bastante cuidado pra subir por conta dessas pedras, né? Ó, é uma parada que você percebe que quanto mais você sobe, mais dá pra ver a montanha, obviamente. Mas tem menos gente de fundo, né, nas fotos. Então, nem vale a pena, acho que pegar aquela fila lá embaixo, porque você vai estar tão perto que nem vai dar pra ver direito, né? Aqui de cima tem a vista completa, assim. É um pouco íngreme a subida, tem bastante pedra no caminho, e aí quando você chega mais ou menos aqui no topo, tem algumas rotas, assim, digamos, né? E daí dá pra ver
Basicamente 360, né? Só tem que ter um pouco de cuidado aí, né? Não vai cair. Mas se liga naquilo lá, ó. Não, aquilo lá, impressionante demais, né? Lindíssimo. Engraçado, né? Agosto. Uma parte que pega muito aqui, pessoal, é que pra subir, faz muito calor. Mas quando tu chega aqui, o vento ele entra na tua roupa, assim, e olha que eu tô com roupa Térmica. Térmica, exato. E mesmo assim, pô, tu vai andando, tu encontra umas paradinhas, tu se convence, sabe, a tirar um casaco que tu tava Sim. levando extra e tudo mais. Mas tu chega aqui, nossa, eu tô virado num cubo de gelo. Sim, antes a gente até tirou o casaco de baixo, assim, ficou só com a blusa comprida e o corta. Mas chegou aqui em cima, impossível, tem que colocar tudo de novo, porque é muito vento mesmo. E vento gelado, assim, daqueles que entram na pele, né? Ó, e ali em cima, Julia, É, vamos lá ver o que a galera tá fazendo ali. Vai. Parece que tem alguma barraquinha, alguma coisa é assim. verdade. Ali é o ponto mais alto que tem. Ó, e aí temos a placa do ponto alto que a gente atingiu, 5.036 metros de altitude. Conseguimos. Ó, e agora a gente vai pegar o desvio pro Vale Rojo. Então, Vale Vermelho. Nossa senhora, que vento. Perdão aí, inclusive, né, se o áudio em algum momento deu uma zoada, ficou um pouco ruim. Mas é porque aqui venta bastante, então pode correr esse risco. E a gente vai voltar então por um outro caminho, né? Pra ter uma outra vista aqui do local. Tem um caminho mais extenso e um mais curto. O mais curto é 25 minutos. E o mais extenso é quanto tempo, Gui? 40. Uns 40. Eu acredito que a gente vai pegar o mais curto por conta do tempo mesmo, porque a gente tem um horário, né, pra chegar lá embaixo. E querendo ou não, agora o guia não segue mais a gente, ele não vai com a gente, ele volta pelo caminho que a gente veio. Então, a gente tem que chegar no horário, pra não perder o busão. Mas só pra conhecer, eu acho que esse caminho mais curto já tá 10. E aí, acredito que logo ali já tem os ingressos, também tem que pagar pra entrar. O guia falou que era em torno de 10, 15 soles. E tem que olhar bem onde pisa, ficar ligado aí no chão, porque tem bastante pedra. E alguém ali pra trás já até se machucou. Tá sentado ali, levando um curativo. Não sei o que rolou, mas tem que ficar atento o tempo inteiro, né? Não dá pra bobear. E é fácil, né, de se perder, porque a vista aqui, ela tira a atenção da gente. Ó, um novo ângulo aí pra vocês. Voltando do Vale Rojo, na verdade a gente nem foi muito até lá, não chegou nem a pagar a entrada nem nada. A gente foi só até aqui um pedaço pra poder voar o drone, porque lá em cima é meio embaçado, assim. As pessoas implicam, dizem que não pode, que vão pegar o teu drone, enfim. E aí o nosso guia recomendou vir aqui nesse cantinho. Só que daí, como a gente perdeu um tempo aí voando o drone, e esse outro caminho ele leva um pouco mais de tempo, a gente tá com um pouco de receio de, né, perder muito tempo e não chegar no horário ali na base. Então, vamos voltar pelo caminho que a gente já veio. E agora eu vou falar pra vocês que tá muito mais frio. Tá batendo bastante vento, assim, ao menos ali nessa região ali que a gente tava. Nossa, minha mão, ela tá congelando. Um baita arrependimento de não ter vindo com uma luva. Tenho que comprar para as próximas trilhas. E o casaco que a gente tava, né, tivemos que colocar de novo. A gente tava só com um, botamos os dois, fechamos até em cima, porque tá bem frio. Mas bora. O pior já foi, agora é só descer. E bom, pessoal, voltando agora, a gente então conseguiu ir até o topo da montanha. E acho que por todo esse esforço, né, ajudem aí, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem se vocês encarariam essa montanha, ou se já encararam, se já vieram pro Peru. Foi uma baita experiência aí, mas ainda não acabou. A gente ainda tem o retorno inteiro, um almoço pela frente. Previsão de chegada aí em Cusco é por volta das 4h30 da tarde, mais ou menos. E se liga nesse vento, galera. A gente tava voltando, tivemos que dar uma parada e virar de costas, porque do nada começou um super vento. E o pessoal que tava aqui de cavalo até caiu. O cavalo deu uma aloprada aí.
Nossa, espero que ninguém tenha se machucado nessa. Nossa, mas assim, Juliana, viu o cara ali, ó? Aquele cara lá de jaqueta? Sim. Pô, o cavalo pisoteou ele, mano. É mesmo? Eu não cheguei a olhar na hora, mas realmente ele tá com a roupa toda suja, né, de barro. Coitado. Cara, que susto. É, bem perigoso. Meu, e do nada, assim, um vento puxou uma areia, eu acho que com isso o cavalo se assustou, né? Mas ó, já tô indo lá prestar um socorro pro pessoal. Espero que não tenham quebrado nenhuma parte do corpo ou algo pior. Bora continuar. Não, e tem um cavalo que eu não sei se foi agora, mas olha lá, ele tá lá no topo da montanha. Talvez por isso. Que loucura. Ó, galera, e lá vocês conseguem perceber que várias rochas, né, várias partes da montanha, elas se sobrepõem. Muito provavelmente por conta de movimentação de placas tectônicas que formaram essas montanhas, né. Fica muito claro, assim, tu consegue ver bem certinho várias divisões, várias camadas, né, e pô, é algo bem impressionante, assim. Quando tu para pra observar, é muito bonito. Vale a pena. Não é só... A trilha não é só sobre a montanha de Sete Colores e nem sobre o Vale Rojo. É sobre tudo isso, eu acho. É sobre essas belezas que tem aqui, né? É, aqui quando o vento bate, nossa, fica até difícil de respirar. Sabe quando você tá, por exemplo, no carro em alta velocidade e você abre a janela e bota a cara pra fora? É tipo isso, só que a gente tava parado, né? E aí, com muita areia, aqui, né? Exato, como aqui tem barro, vem muita areia, assim. Mas, basicamente, concluímos a trilha. Estamos já voltando. Poxa. Ah, e essa volta foi mais difícil até do que a ida, por questão do vento, assim. Eu achei. Concluímos, então, a trilha. Tem aí umas poucas passadas até chegar lá embaixo. Mas basicamente, ó, deu umas 4 horas de trilha. E... Porra, foi bastante, né? Foi. E de volta. Mas também, assim, foi no nosso ritmozinho de vai, descansa um pouco, volta, para pra bater uma foto. Então, se fosse pra fazer direto mesmo, até dá pra fazer mais rápido, né? Mas o que tu achou? Tu achou muito difícil ou dá pra fazer? Tem que ter muito preparo ou exato, chegar aqui e aí é que mandar tá. ver? Eu acho que o que mais pega é a altitude, de fato. Então, se você tá bem aclimatado, já fez vários passeios, já tá mais dias aí na cidade, tranquilo. Claro, vai de corpo pra corpo. Talvez isso também não diga nada, né? Mas pra gente, eu acho que isso foi o que deixou a gente bem, assim. A gente também tomou o comprimido ali, né? O de sorote. E acho que ajudou um pouco, né? Ah, mas vou falar assim, ó, o comprimido, a função dele é não te dar dor de cabeça, não te dar mal-estar. Mas aquela, vamos dizer assim, como a altitude te deixa exausto, isso não muda o remédio, né? Exato. Mas acho que é importante falar que, tipo assim, é cansativo. Sim, mas não é nada mas é assim... como qualquer outra trilha, eu diria. Eu tava com medo, Julia, eu vou te falar a real. Fala. Eu tava com receio, até tomei o remédio por causa disso, que eu achei que ia chegar um momento onde eu ia me arrastar pra subir, onde ia ser só, vamos dizer assim, eu tentando sobreviver, sabe? Mas pelo contrário, foi tranquilo, assim. A gente foi no nosso ritmo, né? Não aceleramos, mas não foi nada assim, ai meu Deus, eu não aguento mais, que péssima decisão de ter feito isso, né? Foi super tranquilo, assim, foi super uma baita experiência, assim, acho que uma trilha como talvez qualquer outra, né? Óbvio, tem momentos ali que você realmente precisa parar um pouco, respirar, ir no seu ritmo, mas não é nada impossível, assim, sabe? Às vezes as pessoas criam até uma situação em que você não vai conseguir fazer, que vai precisar de uma bomba de oxigênio no meio do caminho e que só consegue subir com um cavalo, mas nem sempre é isso, né? Acho que existem várias situações, vários corpos, então cada um sente de uma forma, mas é super possível. Estando aclimatado, eu acho que não tem erro, tá ligado? Mas não custa, eu acho, pegar e se preparar, né? Também, remedinho, pá. Assim, é melhor prevenir do que remediar, como diria minha essas mãe. paradas são todas pra prevenir, né? Tanto que o remédio, se depois tu começou a ficar mal, esquece, não adianta mais tomar o remédio. Já foi, né? Então, pô, antes de sair de casa, toma um remedinho, pá, bota uma roupa confortável, se alimenta não tão pesado, né? Bem mais na boa. Só que uma dica até pra quem for fazer isso aqui, coisas que a gente não tem que perceber que poderiam melhorar muito, uma touca aqui, um negócio de pescoço que eles colocam aqui que te protege do vento, principalmente na volta faz bastante diferença, porque eu acho que esse vento ele dá uma queimada na pele, assim, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. E luva, porque principalmente a gente aqui que tá gravando tá com o GoPro na mão e tem esses bastões, né, pra segurar.
acaba que você tem que ficar com a mão fora do casaco e é bem chato assim, porque tem bastante vento, é bem frio. Então... E acho que o terceiro item que não pode faltar é óculos, cara. Óculos de sol também. Nossa, a gente pegou um vento ali, pessoal, e veio uma areia assim nos olhos. E não era alguma coisa que aconteceu, tipo, agora deu um ventinho, é o tempo inteiro. Total. Então tem que estar preparado, assim. Consegue fazer sem, mas vai ser bem mais desconfortável. Exato. O óculos, ele dá aquele gás, assim, te deixa mais confortável de fazer, né? E uma coisa que quando eu tava pesquisando pra vir pra cá, eu não achei ninguém falando sobre, e eu já vou deixar aqui a dica também, é sobre sapato. Eu não tenho um sapato de trilha. Tem problema? Não tem problema. Você também consegue fazer essa trilha com tênis normal. Acho que é super possível. Talvez Tanto você que tem um monte saia. de gente, né, Exato, fazendo. a maioria das pessoas fazem com tênis normal, tipo de corrida, academia, enfim. Talvez você só saia um pouco mais cansado, mas nada assim que, meu Deus, o meu pé criou uma bolha gigante embaixo. Não, é uma trilha normal. Tem bastante pedra, então tem que vir ciente disso. Talvez em alguns trechos assim seja um pouco mais puxado. Mas, deixa eu falar, acho que essa é a nossa percepção. Agora vamos partir para o almoço porque a gente tá com bastante fome. Bora encontrar aí a nossa van. E o pós, se liga como que é, filma. Apenas muito barro. Levantei, deixa eu maltratar esse chinelo. Eu não tô batendo na Júlia de bobeira, tá? O guia que mandou. É verdade, é uma orientação. Levantei. Tá com muita poeira. Levantei, meu. Falta equilíbrio. E fica aí também. Não tá feliz com a esposa, tá nervoso, quer descontar? Traz aqui. Faz a trilha, né? Vai deixar ela feliz e tu feliz ao mesmo tempo, daqui. Não, mas brincadeira, eu ia falar que ontem a gente mandou lavar roupa, porque no nosso Airbnb não tem máquina de lavar, a maioria dos Airbnbs aqui não tem, né? Então você tem que mandar lavar a roupa por fora. E foi um baita de um arrependimento, porque vai precisar lavar de novo. Então já vem com roupa suja mesmo, porque dá poeira, dá de tudo. Bora entrar agora no busão, na van, pra almoçar. Hora do almoço então, estamos servidos já. E bom, espero que vocês tenham curtido, né, acompanhar o nosso rolê pela Montanha Colorida. E se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de comentar o que você achou, se você faria esse passeio ou não. E é isso, um beijo e até qualquer dia por aí.